a gente vai ver? A gente vai ver sobre na aula a gente vai ver sobre o gráfico de função de primeiro grau. A gente viu, e no exercício que eu passei para vocês praticarem, vocês fixarem o conteúdo, foi função de primeiro grau. Aí, relembrando aqui rapidamente, o que é uma função de primeiro grau? Uma função de primeiro grau é toda função que pode ser escrita da seguinte forma. Deixa eu virar aqui, ficou melhor, eu acho. Vocês estão me vendo aí? Estão vendo a tela? Vocês podem responder também, tá, gente? Não fica com vergonha, não. Tô vendo sim. Obrigado, Júlia. Então, vamos lá. Como que é uma função de primeiro grau? É toda função que pode ser escrita da seguinte forma. Vocês estão me vendo ou não? Não. Agora sim. Da seguinte forma. F de x ou y, né, tanto faz, é igual a x mais b. Lembrando que esse f de x aqui, ó, é a mesma coisa que o y. Beleza? Vamos lá. Beleza. Vamos lá. O que é importante a gente saber? Primeira coisa, relembrar o que é um plano cartesiano. Opa. Plano cartesiano. O que é um plano cartesiano? É um plano, são duas retas perpendiculares, ou seja, elas formam quatro ângulos de 90 graus. Eu tenho o eixo x. Todo mundo está me ouvindo? Deixa eu ver se eu estou me Eu ouvindo. tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo. Ilana, eu sei que está com problema aí. Dá uma olhadinha. Então, beleza. Eu tenho o eixo x. O eixo x, ó, tem alguém entrando, Vitor Bona. O eixo x e eu tenho o eixo y. O que é importante a gente saber? Que aqui onde as duas se encontram é o eixo, é a origem, que é o ponto aonde x vale zero e o y vale zero. Beleza? O que é importante a gente saber também? Coloquei aqui aqui vale o x, aqui vale o y. Mas o que é importante a gente saber? Saber o nome, né? Esse eixo que está deitado aqui é chamado de eixo das abscissas, e esse eixo em pé aqui é chamado de eixo das ordenadas. Para que a gente utiliza o plano cartesiano? Para marcar localização, para marcar determinados pontos. Que aqui, ó, quanto mais para a direita o valor em relação a x, maior vai ser o Vocês estão número. me ouvindo? Então, Aê, agora foi, agora foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Para o lado de cá, em relação ao y, em relação ao x, desculpa, vai diminuindo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Para cima e para baixo é em relação a y, a mesma coisa. Ó. Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para baixo, a mesma coisa. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Outra coisa importante é em relação aos quadrantes. A gente sempre vai contar os quadrantes de um plano cartesiano da seguinte forma, no sentido anti-horário. Esse aqui, ó, é o primeiro quadrante, ele possui x, vou colocar aqui, ó, x é positivo, é um número positivo, e o y também é um número positivo. Opa. Ou seja, por exemplo, o ponto 3,4 vai estar nesse quadrante, porque o x é positivo e o y é negativo. Igual eu falei, é sentido anti-horário, é para cá então. O segundo quadrante é esse daqui. O que a gente tem nele? O x, ó, está do lado de cá da origem, então ele é negativo. E o y está na parte de cima, então é positivo. Um exemplo daqui, o ponto menos 3 e 4. Menos 3 no x e 4 no y.
Terceiro quadrante é esse de baixo, que a gente tem x negativo e y negativo também. E, por fim, o quarto quadrante. X é positivo e y é negativo. Em relação ao plano cartesiano, é isso. O que mais que a gente precisa saber? Marcar os pontos. Lembrar o seguinte, que os pares ordenados são dados sempre na forma x, vírgula, y. O primeiro termo é o valor de x e o segundo termo é o valor de y. Isso daqui não é novidade para vocês. Vocês já viram isso já desde o sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, e estão só revendo agora. Beleza? Beleza. Beleza, então. Vamos lá, continuando. Aí agora, para que a gente vai utilizar isso daqui? A gente vai utilizar o plano cartesiano para... Vou começar lá, só um pouquinho. A gente vai utilizar o plano cartesiano para criar os gráficos, para criar gráficos dessas funções que a gente está fazendo. Existem algumas formas de criar um gráfico de uma função de primeiro grau. Eu vou explicar para vocês basicamente de duas formas, mas as duas são semelhantes. O primeiro caso que eu vou explicar para vocês é o seguinte, ó. Primeira forma, montando uma tabela com valores positivos, negativos e zero. Deixa eu aumentar aqui. Vou colocar aqui de vermelho. Então, vamos lá. A primeira forma que a gente vai montar esse gráfico é fazendo isso. Ó. Vai montar uma tabela com valores negativos, positivos e zero. Como assim? Vou dar uma função aqui para vocês. Ó. F de x é igual a 2x mais 1. Eu tenho essa função aqui. Primeira coisa, é uma função de primeiro grau? Sim. Por quê? Porque ó, eu consigo escrever isso aqui naquela forma. Ó. F de x é igual a 2ax mais b. Aí só lembrando aqui, ó, qual que é o valor de a? O a vale 2 e o b? O b vale 1. Então, isso daqui é uma função de primeiro grau. Quando eu falei montar a tabela com valores positivos, negativos e zero, como assim? Eu vou montar uma tabela aqui, ó. Vou fazer maior aqui para vocês entenderem. O que eu vou ter nessa tabela? Primeira coisa, o valor de x. Aqui eu vou colocar os valores de x. Igual eu coloquei para vocês, eu preciso ter valor positivo, negativo e zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar três valores. Aí vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que vou colocar aqui os valores que eu quero colocar. 1, 0 e menos 1. Tem que ser esses valores aqui? Não precisa. Eu recomendo vocês a colocarem sempre um positivo, um negativo e um zero. Mas se quiser colocar diferente, por exemplo, 2, 0 e menos 3, não tem problema. No segundo termo aqui, o que a gente vai colocar? O valor de f de x. 2x mais 1. Vou colocar aqui. E aqui no final, o par ordenado que a gente encontrou, que é o xy. Lembrando que esse valor de f de x é a mesma coisa que o y. Alguma dúvida em relação a montar essa tabela? O que eu fiz para montar essa tabela? Não, nenhuma dúvida.
Não, beleza, então. Então, vamos lá. O que que a gente vai fazer nisso daqui, nessa parte aqui? A gente vai resolver a função, ó. O x nessa primeira linha aqui, ó, o x vale 1. Então, eu vou calcular, ó. F com x valendo 1 é igual a 2 vezes 1 mais 1. Resolvendo isso daqui, ó. F de 1 vai dar quanto? 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 1, 3. Então, o F de 1 vale 3. Como que a gente faz esse par ordenado aqui, ó? O x vale 1 e o y é esse resultado aqui, ó. Quando o x vale 1, o y vale 3. Agora, quando o x vale 0, o f de 0. O f de 0 eu vou colocar, no lugar do x eu coloco 0. Então, vai ser 2 vezes 0 mais 1. Logo, temos que o f de 0 é igual ao quê? 2 vezes 0 dá 0. 0 mais 1, 1. Ou seja, quando x vale 0, o y vale 1. E, por fim, o f de menos 1. Eu vou ter 2 vezes menos 1 mais 1. O f de menos 1 vai ser o que, então? 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Ou seja, quando x vale menos 1, o resultado... Desculpa, quando x vale menos 1, é isso mesmo. O resultado do y vale menos 1. Até aqui, alguma dúvida? Não. Tranquilo? Tá fácil? Difícil? Tá tranquilo, eu não vou ter capacidade pra fazer isso, mas tá tranquilo. Vai ter o quê? Desculpa, não entendi. Eu não vou ter capacidade de fazer isso, mas tá tranquilo. Ah, não vai ter capacidade? Para. Para, que show. Então, vamos lá. Então, aqui até peguei um plano cartesiano para ficar mais fácil de visualizar aqui agora, ficar mais certinho. Deixa eu tentar aumentá-lo aqui. Nossa, ficou feio. Deixa eu ver se eu consigo achar outro melhor aqui. Questão maior. Professor, qual é o nome dessa matéria? Função de primeiro grau. Continua a parte de função ainda. Só que agora a gente está fazendo os gráficos dessa função, né? Acho que esse aqui vai ser melhor. Abrir aqui uma nova guia. Deixa eu ver aqui. Ah, não, deixa eu dar um zoom. Acho que vai ficar melhor assim. Calma aí. Só pegar uma função, um gráfico aqui melhor. Aí, ó. Agora sim. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Agora a gente tem aqui o plano cartesiano. O que que a gente vai fazer? A gente vai marcar esses pontos aqui, ó. Que ponto é esse daqui, ó? Primeiro ponto, o x vale 1. Então, o x é toda essa parte aqui, ó. O x valendo 1 é tudo isso daqui. Todos esses pontos que eu estou marcando aqui, ó, o x vale 1. Só que qual que é o ponto que a gente quer? É quando o x vale 1 e o y vale 3. Y vale 3 é em todos esses pontos aqui, ó. Só que o ponto que eu quero é onde os dois se encontram. Então, é esse ponto aqui. Beleza? Alguma dúvida nisso? Precisa fazer tudo isso aqui? Não precisa, né? É só marcar onde os dois se encontram. Só isso daqui. O segundo ponto, o x vale 0, ou seja, é no próprio eixo y aqui, ó, e o y vale 1. Aonde que é esse ponto? É aqui, ó. X vale 0 e y vale 1. E, por fim, menos 1 e 1. O x vale menos 1, ou seja, é essa parte aqui de baixo, e o y vale menos 1. É aqui, ó. É esse ponto aqui. Até aqui alguma dúvida? Como que eu fiz a tabela, achei os pontos e agora marquei esses pontos no gráfico?
Não, professor, não. Tranquilo. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai marcar, vai ligar esses pontos, ó. Vou fazer uma reta, ó, ficou até meio torta. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Tem que passar por cima desses pontos. Conseguem visualizar aí? Fiz a reta de azul. Ela passou por cima dos 3 pontos. Essa reta aqui, ó, representa essa função aqui. Opa, essa função aqui, ó. F de x é igual a 2x mais 1. Todos os valores possíveis dessa função estão aqui nesse gráfico. Quais são os cuidados que você tem que ter? É o seguinte, ó. Primeiro cuidado, sempre a gente vai fazer, vamos supor, marcou os 3 pontos. O gráfico nunca ele vai ser da seguinte forma. Nunca vai começar nesse ponto e terminar nesse ponto. Por quê? Se eu faço isso, estou representando que somente esses 3 pontos, ou o pedaço compreendido entre esses 3 pontos, que fazem parte da reta, dessa função. Só que a gente repara que pode ser qualquer outro valor. Então, a gente sempre coloca mais um pedaço no começo e mais um pedaço no fim. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo? Não, nenhuma. Tá tranquilo por enquanto. Tranquilo. Então, beleza, então. Uma outra forma de se fazer é isso daqui. É assim, é o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui a segunda forma. Segunda forma. Aqui é vermelho. Localizando os pontos em que cortam os eixos. Como assim, localizando os pontos que em que cortam os eixos? Reparem aqui, ó. O que a gente tem aqui? A gente tem o eixo das abscissas e os eixos das ordenadas, desculpa. Reparem o seguinte, eu tenho esse ponto aqui, ó, que cortou o eixo das abscissas, das ordenadas, desculpa. Correto? Esse ponto aqui, ó, quanto que vale o x? Esse ponto aqui, ó, foi o segundo ponto que eu achei. Foi onde o x vale 0. Se eu quisesse marcar o outro ponto onde corta o eixo das abscissas, seria esse ponto aqui, ó, onde corta o eixo x. Então, a outra forma que a gente tem de fazer para montar esse gráfico é fazendo isso, localizando os valores. Primeiro, quando x vale 0, qual que é o valor do y? E o segundo ponto, quando o y vale 0, qual que é o valor do x? Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Isso aqui, se não me engano, não está no livro de vocês, tá? Isso aqui eu acho que é o mais fácil de se fazer. Menos x mais 2, por exemplo. Vamos lá, só mostrando aqui que isso aqui é uma função de primeiro grau. Eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma. X, ax mais b. Aí, lembrando, o a vale menos 1 e o b vale 2. Então, isso aqui é uma função de primeiro grau. Vamos lá. O que eu falei com vocês? Que a gente tem que determinar agora 2 pontos ao invés de 3. A gente vai determinar, primeiro, quando x igual a 0. Como que a gente vai fazer isso? Vai substituir. No lugar do x, a gente vai colocar 0. Vai fazer o f de 0. Menos 0 mais 2. F de 0 é igual a 0 mais 2? 2. Ou seja, eu tenho o seguinte ponto. O x vale 0, o y vale 2. Alguma dúvida nisso? Não, professor, tá tranquilo. Beleza.
E o segundo ponto é o quê? Quando y igual a zero. Como que a gente faz isso? No lugar do f de x, aqui, ó, a gente vai colocar o zero. Então, zero é igual a menos x mais 2. E vai determinar esse valor de x aqui, ó. Como que a gente faz isso? Esse menos x passa para o outro lado. X é igual a 2. Que ponto é esse? O x vale 2 e o y vale zero. Pronto, determinei esses dois pontos. O que que a gente faz agora? Deixa eu colocar aqui. A gente vai marcar o plano cartesiano. Vai marcar esses pontos aqui no plano cartesiano. Primeiro ponto, x igual a zero, ou seja, vai ser no eixo das ordenadas, desculpa, e vai marcar no local 2. Então, aqui, ó, é esse ponto aqui. Agora, quando y vale zero, eu tenho qual ponto? 2 e 0. X vale 2, y vale 0. Eu tenho esse ponto daqui. O que que eu faço? A mesma coisa. Vou fazer uma reta que corta esses dois pontos. Só existe essa reta aqui, ó, que corta esses dois pontos. Então, para montar o gráfico de uma função de primeiro grau, eu tenho essas duas formas aí. Qual que vai fazer? Eu acho mais fácil essa segunda. Mas se quiser fazer da primeira também, pode ser, não tem problema. Alguma dúvida nisso? Não, professor, só tô copiando agora. Beleza. Vou dar um tempo para vocês copiarem, então. Enquanto eu for fazer a chamada aqui. Vocês estão muito quietos hoje, velho. Tá doido? Cadê? Aqui. Nono ano. Não assisti videoconferência. Vamos lá, eu vou falando, vocês vão falando não. Ana Luísa, tá aí? Responde pelo chat se não quiser falar. Ana Luísa, não. Ana Vitória. Ana Vitória, tá. Davi. Não. Eduarda Lessa. Não. Elisa. Tá aí. Emanuele. Não. Gente, Emanuele sumiu, hein? Flávio. Ela tá com problema na internet. Semana passada ela quase não entrou nos sociais e tudo mais porque ela tava com problema e ela estava sem celular. Enfim, tá uma treta lá da internet dela. Ah, não. Tranquilo, então. Flávio tá aí? Obrigado, Ilana. Nada. Flávio não, né? Gabriel. Tá aí. Jade. Jade Vitória. Não. João Pedro. Também tem pouca gente hoje, verdade. Júlia de Souza Nilo. Oi, aqui. Pereira, não. Camila, não. Maria Eduarda, tá aí? Michele, não. Pedro Arthur. Oi. Ricardo, não. Sofia. Oi. Vitor Bona. Eu. Vitor Antônio. Nossa. Ilana. Tô aqui não. Gente, aconteceu uma coisa? Vocês estão tão tristes, tão quietos hoje. Ai, olha só, terça-feira, amanhã cedo, o tempo não tá agradável, entendeu? Tá aquele tempo que você fala, meu Deus, tá sol, esquece. Tá sol. Todo mundo fica feliz quando é sexta-feira, sabe? É tipo isso. Tá sol. Todo mundo fica na sua aula mó feliz. E aí, na sexta-feira, eu que tô bravo, eu que tô bolado e brigando com vocês, né? Não sei por quê, Tem que ser né? mais gentil com a gente. A gente Não fez sei nada. por que você fica com tanta raiva numa É sexta-feira, não porque ele acredito. não toma o café dele. Ah, verdade. Parado aí, ó, o cafezinho.
Adorei a cor Vai, da tua toma o copão caneca. inteiro, vai, toma tudo. Pra você não ficar Uhum. com raiva, vai. Eu Vamos adorei lá, a cor da tua copiaram aí? caneca. Vamos lá, Calma aí, agora eu vou professor. explicar para vocês. Depois eu coloco lá, Vitor, no grupo, beleza? Só para explicar, senão eu Beleza, vou beleza, perder muito tempo. beleza. Não sei se vocês repararam, mas existem algumas características na função de primeiro grau. O que é importante? Vou colocar aqui, ó. Características da função de primeiro grau. Primeira característica que a gente tem, vou colocar até de vermelho aqui, ó. Uma função de primeiro grau vai ser, vou colocar até maiúsculo, sempre uma reta. Reparem aqui, ó, sempre uma função de primeiro grau vai ser reto. Então, por exemplo, se a gente tiver uma função assim, ó, por exemplo, deixa eu colocar aqui no plano cartesiano, fica mais fácil de entender. Se a gente possuir uma função mais ou menos dessa forma, isso daqui não é uma função de primeiro grau. Beleza? Se tiver, por exemplo, uma função dessa forma aqui, ó, isso não é uma função de primeiro grau. Mas que Função... loucura, hein? Mas que loucura, hein? Não entendi. Loucura, ué. Loucura isso aí, loucura. Quem inventou isso, pelo amor de Deus? Então, porque Que doideira. a função de primeiro grau vai ser sempre uma reta. Ela pode ser de baixo para cima, de cima para baixo, ou então ela pode ser assim também, ó, uma função reta assim, ó. Essa função reta é chamada de função constante. Ou seja, para todos os valores de x, por exemplo, f é igual a 2, entendeu? Então, isso aqui vocês têm que gravar para vocês. Uma função de primeiro grau vai ser sempre uma reta, beleza? A segunda característica que a gente tem é em relação aos coeficientes numéricos. Lembra que eu falei com vocês que uma função de primeiro grau é dada sempre pelo seguinte? F de x é igual a x mais b. Esse valor de a e b vai definir algumas coisas em relação a uma reta. Como assim? Vamos lá. Caso a seja maior que zero, ou seja, positivo, a função é considerada crescente. Como assim crescente? Repara que a gente tem dois tipos de função aqui que a gente pegou nos exemplos. Uma, a função está subindo, e outra, a função está descendo, correto? Essa primeira aqui, ó, a gente considera que é uma função crescente. Por quê? Quanto maior é o valor de x, ó, repara, aqui o x vale menos 1 e o y vale menos 1. Aqui o x vale 0 e o y vale 1. Nesse ponto, o x vale 1 e o y vale 3. Ou seja, quanto maior é o valor de x, maior é o valor do y. Por isso é chamada de função crescente. Por exemplo, se eu pego aqui, ó, o 2, por exemplo, o valor de 2, estou chutando, vai ser igual a 5. O 3 vai ser igual a 7. Então, quanto maior o valor de x, maior vai ser a função. A função vai ser crescente. E a gente pode reparar aqui o seguinte, ó, confirmando, ó, o x, o a, aqui vale 2, ou seja, é positivo, e a função é crescente. Já se o a, aí colocando aqui o terceiro ponto, ó, caso a menor do que zero, é a mesma coisa. Ou seja, negativo, a função é considerada decrescente. Ou seja, quanto maior o valor de x, menor vai ser o valor de y. Exemplo aqui, ó, o x vale 0 e o y vale 2. O x vale 2, aumentou o valor de x, e o valor de y diminuiu. Reparem aqui, ó, o a ele é negativo, o a vale 1, menos 1, desculpa. Então, essa função ela é decrescente. Beleza? Alguma dúvida?
Não. E para finalizar, o valor de B. O valor de B é importante por quê? O valor de B é o ponto em que corta o eixo das ordenadas, ou seja, eixo Y. Como assim? Como assim? Reparem aqui, ó. Quanto que vale o B aqui? Ó, o A vale -1 e o B vale 2. Aonde que cortou o eixo Y aqui, ó? No 2. Vamos analisar esse aqui agora, ó. O A vale 2 e o B vale 1. Aonde que cortou o eixo das ordenadas aqui, ó? O B não vale 1? Cortou no ponto 1. Então, essa também é uma característica da função de primeiro grau. Beleza? Alguma dúvida? Não. É. Tá tranquilo, né? Uma outra característica que tem, só que não é tão importante, mas não vou falar tanto para vocês, é em relação a A, é o seguinte, ó. Esse A aqui, vocês vão ver isso no ensino médio, é relacionado ao ângulo da inclinação. Dependendo do valor do A, quanto maior o valor do A, maior vai ser essa inclinação aqui, ó. Tá vendo? Que esse A aqui, ó, por exemplo, 2, o módulo dele, né? O módulo dele é 2. Então, esse gráfico aqui, ó, ele está mais inclinado. Já esse aqui, ó, o módulo desse A é 1, ele está um pouco menos inclinado. Então, quanto maior o módulo do A, maior vai ser a inclinação da reta. Beleza? Só que isso não é tão importante para vocês, não. Beleza? Alguma dúvida? Beleza. Tranquilo? Uhum. Aí, vamos lá. Eu vou passar para vocês um exercício do livro agora, para vocês fazerem agora. Deixa eu pegar aqui. Aí lembrando que tem uma atividade que é para hoje ainda, né? Aí provavelmente amanhã ou quinta eu devo mandar a correção para vocês. E amanhã eu vou passar um exercício só sobre essa parte dos gráficos. Ok. Beleza? Você parou com as Você pra videoaulas entregar que dia, no professor? YouTube? É para enviar na quinta-feira. Ô, JP, Oi? você parou com as videoaulas no YouTube? Não, só não estou tendo tempo de gravar. Aí eu gravo só algumas coisas mais específicas, assim. Ah, Aí entendi. eu gravei muito para vocês. Aí agora eu tô gravando mais pro pessoal do nome, e do nome. Prioridade, né? Prioridade, por favor. É isso aí. Mas aí, como vocês não estavam assistindo, eu parei. Que mentira! Eu assistia, tá? Se eu tinha dúvida, eu assistia. Eu sei, tô brincando. Mas não, por causa que falta de tempo mesmo, mas eu vou voltar a gravar, tem que gravar. Ok. Sem pressão, tá? Sem pressão, sem pressão nenhuma, entendeu? Pressão nenhuma. Deixa eu pegar o print aqui. Abra aí na página 46. Didático? Isso, livro didático. Tentem fazer vocês o gráfico aí, ó, da letra A e da letra B. Deixa eu pegar aqui. Oi? Uhum. Tá, vou isso rapidinho. Você tá indo já? Tá, beleza. Depois desse, você me avisa. Vamos lá, façam aí rapidinho, por favor. Conseguem? Tentaram o termo certo. É pra fazer a letra A e B, né? Isso, só a letra A e a letra B.
Aí tem que usar a primeira ou a segunda forma, professor, é isso? A que você preferir. Eu acho mais fácil sempre a segunda, mas se você preferir a primeira, não tem problema nenhum. Tá bom. Se você quiser desenvolver uma forma só sua de fazer também, não tem problema, desde que esteja certo. Ah, pode deixar. É o que normalmente eu faço. Ai, ai. Amor, o notificador já chegou pra lá. Eu falei, não. Na frente? E aí, conseguiram fazer? Acabaram? Estão fazendo? Calma, professor, tô fazendo, tô conseguindo aqui. Não, meu querido, peraí. Eu. E aí, agora, já fizeram? Tô brincando, parei. Ah, então deixa. Quando tu monta essa caixinha assim, eu não vou pegar a caixa de som, cara. Eu não sobe nada. Não. Ah, meus pais. Será que ela já jogou fora? Não sei. E aí? Vamos lá, vamos montar aqui, vamos fazer. Acabei. Vou fazer do segundo jeito que eu acho mais fácil. Primeiro, x igual a zero. Qual que vai ser o valor de y aqui, ó? Y é igual a zero mais 3. Y, então, vale 3. Primeiro ponto que a gente tem é quando x vale zero, y vale 3. Que ponto é esse? X vale zero e y vale 3. É aqui. Segundo ponto, quando y igual a zero.
que a gente tem? 0 é igual a x mais 3. Resolvendo isso daqui agora, o x vai passar para o lado de lá. Menos x é igual a 3, ou seja, multiplica por menos 1, é igual a menos 3. O ponto que a gente tem, x vale menos 3, x vale menos 3 e o y vale 0. Que ponto é esse? Ó? O x vale menos 3, ou seja, é aqui atrás, e o y vale 0. É esse ponto aqui. Fazendo a linha que corta os dois, vai ser mais ou menos isso daqui. Deixa eu fazer mais fininho. Alguma dúvida? Eu descobri que eu sou péssima em fazer linhas retas. Aí Acabei de lembrando o descobrir seguinte, isso. estou analisando aqui para ver se está certo. Somos duas. O A vale 1, né? Ou seja, a função é crescente, então está correto. E o B é igual a 3. É esse ponto aqui. Perfeito. Segundo, letra B. X igual a 0. Mesma coisa. Y é igual a 2 vezes 0, que vai dar 0. Então, o primeiro ponto é 0,0, que é aqui na origem. Beleza? Segundo ponto, y igual a 0. Quando y igual a 0, igual a 2 vezes x, né? 2x aqui. X é igual a 0. O ponto que eu achei, ó, é igual. X é igual a 0, y é igual a 0. Então, eu marquei aqui de novo. Professor, eu não consigo fazer nenhuma reta quando eu tenho dois pontos iguais. Sim. Então, nesses casos aqui, quando eu faço, marco os dois pontos, né? X igual a 0, y igual a 0, e dá o mesmo resultado, o mesmo ponto, aí a gente precisa fazer mais um ponto. Vou colocar, e pode ser qualquer um. Vou colocar, por exemplo, x igual a 1. Qual que é o valor de x quando x vale 1? Qual que é o valor de y, desculpa, quando x vale 1? Y é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, esse segundo ponto que eu tenho, ó, x vale 1 e y vale 2. Vou marcar aqui agora, ó, x vale 1, é aqui, e o y vale 2. É onde os dois se encontram, que é aqui. Ligando esses pontos agora, ó, vai ficar mais ou menos assim. Verificando se está certo. Ó. O A vale 2, né? Ou seja, a função é crescente, está correto. E o B vale 0, ou seja, o ponto que ele corta o eixo das ordenadas, o eixo Y, é 0. Então, também está correto. Beleza? Alguma dúvida? Não, professor. Tranquilo? Então, beleza. Então, deixa eu parar de gravar aqui.